Muito bem, vamos dar sequência. Neste ponto da nossa conversa, no contexto da segunda unidade, a chave, né, é o conceito de justiça de transição. Tá? Então é exatamente por isso que eu considerei que o recurso mais simples, tranquilo, seria começar falando das sociedades do norte global, né? Das sociedades centrais no seio da modernidade, né? É sempre um vislumbre eurocêntrico, certamente, mas no norte global aquilo que eu estava dizendo e que vocês conhecem muito bem, né? Do paradigma contemporâneo do Estado Democrático de Direito, né? Da força normativa do constitucionalismo, da força do direito internacional dos direitos humanos, porque se o Estado constitucional de direito eventualmente falha em garantir direitos, o recurso do direito internacional dos direitos humanos, que sugere inclusive uma relativização da soberania dos Estados nacionais, né? É uma consequência do trauma histórico. Como é que eu vou pensar numa soberania absoluta, né, depois de figuras tão complicadas como Hitler, Mussolini, Stalin, e etc, e etc, e etc. Não deixa de ser curioso todo o movimento do governo brasileiro atual para cortar completamente relações diplomáticas, né, no âmbito das relações internacionais, com o sistema do direito internacional dos direitos humanos. O Brasil, até muito poucos anos atrás, era, vamos dizer assim, né, uma figura, uma parte muito querida, um verdadeiro parceiro, né? E hoje o Brasil é uma persona não grata quando se pensa no sistema internacional dos direitos humanos, né? É a questão da relativização da soberania interna, que obviamente, né, governos de perfil autoritário não têm o menor interesse em torno disso. Mas enfim, isso é o que está acontecendo no norte global, né? E voltando para a nossa história colonial, o que acontece no Brasil e na América Latina, nesse contexto do pós-Segunda Grande Guerra, é que aqui, pelo nosso status tradicional de colônia, de terra de ninguém, né, nós, América Latina, acabamos nos tornando um solo, um ambiente extremamente cobiçado por ideologias políticas polares entre si e que disputam uma hegemonia global. Porque, né, sabemos que com o pós-Segunda Guerra vem à tona aquilo que chamamos de Guerra Fria. O bloco capitalista, que se pretende democrático e liberal, o bloco comunista ou socialista, né, com as suas pretensões, e aí é uma guerra ideológica, né? Proliferação de fake news, né? É claro que é uma expressão que ainda não existia, que não tinha o contorno que hoje existe, mas enfim, é isso que está acontecendo, disputa de poder, né? E no caso da América Latina, que não foi o único, é bem isso que se tem, um campo de experimentação, né? Um campo de luta quanto a impacto, influência de poder. Tá? E nesse momento não faltam movimentos sociais extremamente organizados, autônomos, emancipados, politizados, aqui na América Latina. Tá? É claro, né, a mesma tradicional elite cuidando dos seus interesses também. Mas é um momento um pouco diferente, é um momento em que
em termos gerais, esses movimentos sociais se mostram extremamente sensíveis e receptivos à ideologia socialista, comunista, que tem problemas muito sérios, né? Mas, enfim, era um momento de disputa, né? De disputa, inclusive, de apropriação de narrativas. Quando a gente começa a falar de movimentos sociais que estão se organizando, como o movimento estudantil, o movimento negro, etc, 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 né? Há muito disso. E aí, né? Temos um episódio historicamente muito marcante, que é a renúncia do então presidente do Brasil, Jânio Quadros, né? Princípios da década de 1960. Jânio Quadros, né? Um típico político, né? Que se caracteriza pela manutenção da colonialidade do poder, né? Da subalternização das minorias e da subalternização do próprio Estado brasileiro em relação aos interesses das metrópoles, né? O mesmo jogo colonial. Mas acontece que o Jânio Quadros sentiu muito daquela pressão, daquelas coisas novas que estavam acontecendo. Percebia que não estava tão simples assim fazer o que ele pretendia e resolveu jogar, né, típico das artimanhas, né, dessa política rasa que é o que está estabelecido, né, lamentavelmente, mas resolveu jogar e o jogo deu errado e no fim das contas, né, acabou renunciando à presidência e constitucionalmente o vice deveria assumir. No desenho político, né, voltando ao direito eleitoral vigente à época, né, as coisas eram um tanto diferentes e o então vice, ele tinha uma outra orientação, uma outra ideologia, né? Era comum a expressão, era comunista de carteirinha, né? E por causa das fake news, de toda esses ardis que a gente conhece, no contexto da Guerra Fria, né, com o impacto da grande mídia, para nós o que colou foi mais ou menos essa ideia do capitalista enquanto liberal, democrata, republicano, né, humano, sensível, enquanto o comunista, né, seria rigorosamente o comedor de criancinhas, o demônio, um monstro. Né? E isso, óbvio, mexe com o imaginário de uma sociedade estruturalmente ignorante, mal educada. Né? Isso sempre foi conveniente às elites, né? Estabelecidas no poder. Mais uma vez, pensemos no sistema de educação no Brasil de hoje. Tá? Bom, mas aí, quem assume a presidência é o senhor João Goulart. Como eu disse, um comunista de carteirinha, filiado ao Partido Comunista, tá? Engajado na causa. E quando João Goulart assume a presidência, já no discurso de posse, anuncia reformas estruturais de base, fala expressamente de reforma agrária e etc. O que vai incomodar muito os poderosos, né, que se articulam. Né? E o que está acontecendo nesse momento é a preparação e a efetivação do golpe civil-militar de 64. E que, pelo menos formalmente, perdura até 1985. Então vejam, o que eu quero mostrar com a referência à ditadura civil-militar. Mais um importante capítulo
da nossa velha história colonial. Porque o que se tem, enquanto, né, em outros arranjos sociais, os movimentos sociais florescem, se emancipam, se autonomizam, se empoderam e, consequentemente, aqueles grupos identitários vão superando as vulnerabilidades, aqui, né, e como sabemos, né, para além do Brasil, América Latina como um todo, vai haver uma rede, um complexo de ditaduras orquestrados, né, pelas metrópoles, velhas metrópoles, né, que pagam de sensíveis, humanas, civilizadas e democráticas, mas enfim, é a disputa que se tem, e as tradicionais elites que ocupam os cargos, que têm poder, vão pactuar com os interesses da metrópole, né, que despeja dinheiro. Então é o momento do milagre econômico. Por que tanta contestação em relação ao governo aos governos do período da ditadura, né? Porque ainda muita gente diz que foi um período interessante, positivo na nossa história. Em grande medida por causa do milagre econômico, que é essa injeção de dinheiro. E que vai, né, trazer como consequência uma completa transformação modernizadora de um pequeno pedaço do Brasil. A verdade é essa, né? Isso abrangeu uma parte do sudeste, talvez do sul brasileiro, não mais que isso. E nesses lugares a transformação foi mesmo radicalíssima, né? O Brasil virou primeiro mundo, né, em determinadas regiões, em determinados contextos, né? Então, né, lembrem-se do ABCD paulista, né? As fábricas chegando, todo mundo empregado, todo mundo operário, porém super dignos, porque conseguiam, né, pagar o aluguel, fazer a feira, enfim, dar conforto para a família. Isso realmente é algo fantástico, mas percebam que foi um cala-boca. Tá? Aqueles que andam na linha, que não criam problemas, vão se empregar, vão ter renda, vão ter poder de consumo e vão poder viver dignamente, desde que fiquem em silêncio. Colonialidade, trata-se da colonialidade. Tá? Então o que eu quero mostrar nesse momento é que nas décadas de amplo florescimento dos movimentos sociais, de amplo florescimento de políticas sociais públicas, o Estado brasileiro, dentre tantos outros exemplos, é um Estado que inviabiliza isso. E é por isso que quando chegamos na Constituição de 1988, essa Constituição, em termos práticos, ela é uma mística, ou um curto-circuito histórico. Porque os militares, parece que os de hoje já nem são tão estratégicos assim, por tudo que a gente vê, né? Mas parece que em meados dos anos 60 não era bem assim, parece que eram um pouco mais estratégicos, né? E tinham toda a clara percepção da sustentabilidade do seu governo, né? O que dava essa sustentação era o milagre econômico. Mas aí, já em princípios dos anos 70, tudo vai mudar. Crise do petróleo, recessão de âmbito mundial, e aí que o patrocinador do golpe, né, a gente está falando dos Estados Unidos da América, que patrocina aquela rede de golpes, né, na América Latina, muitos historiadores chamam de Operação Condor, né? É o estado de exceção, todos sabemos.
Né? Mas no caso do estado de exceção brasileiro, a ditadura civil-militar, quando os orquestradores, né, aqueles que estão na parte de cima do processo, percebem, né, o problema econômico ou o fim do milagre econômico, muito estrategicamente anunciam uma transição lenta e gradual para a democracia. Né? Vamos ver a respeito na próxima pequena videoaula.